que você cria a sua realidade com o poder da sua mente, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Depois que eu descobri isso, em um ano depois, todas as áreas da minha vida já estavam completamente diferentes. Já estava fazendo academia, já estava, já descobri meu propósito de vida, já tinha prosperado no digital. Einstein já dizia isso, né? Insanidade é você fazer todos os dias a mesma coisa e querer resultados diferentes. Exatamente. O que será que diferencia essas pessoas que saíram do zero e conseguiram coisas mirabolantes de pessoas que não conseguem? E tem padrão dessas pessoas de sucesso. E não é sorte, Não é sorte. como todo mundo acha. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e já te convido para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário também e compartilhar esse conteúdo que eu tenho certeza que vai mudar a vida de todas as pessoas, inclusive a sua. Afinal de contas, hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Sofia Kraus, que vamos falar sobre o poder da lei de atração e entre outras coisas, né? Seja muito Isso bem-vinda, aí. Sofia. Muito obrigada, gente. Para quem não me conhece, né, meu nome é Sofia Kraus e eu guio as pessoas a dominarem a arte de realizar os seus sonhos com mais leveza no processo. Então não é só conquistar, atingir, mas também curtir o processo, ser feliz no processo. Então essa é a minha missão hoje. Então, o bate-papo hoje vai ser muito especial. Antes de começar essa conversa, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Então, se você, já que a gente vai falar de atração, se você quer atrair o melhor para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, é muito importante você cuidar da audição. E o Espaço da Audição tem os melhores especialistas, com centenas de pontos de atendimento em todo o Brasil, que vai trazer sempre o melhor, a melhor informação e o melhor diagnóstico para a sua saúde auditiva. Em caso de perda auditiva, o Espaço da Audição também tem o poder da lei de atração de unir a melhor tecnologia com o melhor preço. E também, se você quer atrair novos clientes, atrair uma visibilidade para o seu negócio, contrate a agência de comunicação Brunti Ciative, que eles são muito especializados, eles têm um trabalho fantástico com a Vanessa e toda a equipe, vale a pena e atraia mais clientes. Então, acho que todo mundo quer atrair alguma coisa para si, né, Todo Sofia? mundo. Vamos lá. Esse é um tema que eu me interesso bastante também. Minha esposa, então, é fascinada, ela lê muitas coisas a Uhum, respeito, acredito super, mas a gente sabe que muitas pessoas também são céticas em relação a esses temas, né? sim. Então, Uhum, eu acho que é importante a gente disseminar o máximo possível a informação, uhum, porque eu acredito que todas as pessoas, elas têm condição de serem tudo aquilo que elas sonham e querem ser. sim, Elas conseguem atrair todas as referências que ela quiser em concordo. relação a trabalho, a sua vida pessoal, casamento, filhos, viagens, tudo, a casa dos sonhos, as Uhum. viagens dos sonhos, né? Isso é uma realidade, né? Sim, eu também acredito que todo mundo tem esse potencial, independente de onde surgiu. Que muitas vezes as pessoas acham, né? Não, nasci numa família pobre, ninguém do meu bairro prosperou, ninguém viajou, ninguém teve esse carro, é uma realidade muito distante da minha vida. Mas isso cai por terra quando a gente começa a ver casos de sucesso de pessoas que vieram do nada, que tiveram histórias muito difíceis, como a Oprah, por exemplo, como o Arnold. Então, o que será que diferencia essas pessoas que saíram do zero e conseguiram coisas mirabolantes de pessoas que não conseguem? E tem padrão dessas pessoas de sucesso. E não é sorte, Não é sorte. como todo mundo acha. Uhum. Mas vamos lá, em que momento você se interessou em estudar essa ciência, que é uma Aham. ciência, né? Que são a gente pode dizer que é a ciência da física quântica, Claro, pode falar também. né? Aham. Então, em que momento você se interessou, isso entrou na sua vida? Uhum. Olha, eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, uma criança muito espiritualizada. Então, eu era do tipo de criança que ficava questionando tudo. Sabe aquela fase do porquê?
Aí você fica enchendo o saco dos seus pais. Ai, por que que é isso? Mas por que que é a vida? Por que que é Deus? Aonde que eu vou depois que eu morrer? Eu sempre me questionei muito isso. Você superava a média de mais de 700 perguntas por dia. Eu superava a fase do porquê. E aí eu lembro que a minha família é católica e me batizou, eu fiz todo o processo lá do catolicismo, fui fazer crisma, né? E ao contrário de todos os meus coleguinhas que não queriam estar lá fazendo a crisma, eu pedi para os meus pais fazer crisma. Eu quero entender mais, eu quero descobrir mais sobre a espiritualidade. Então eu lembro da tia lá da crisma perguntar: quem tá aqui por obrigação? Todo mundo. Levantou a mão e Menos eu você. não, porque eu queria estar lá. Então eu sempre tive muita curiosidade. A lei da atração, eu comecei a descobrir a lei da atração por conta do filme O Segredo. Muita gente já ouviu falar do filme O Segredo. É um filme e também um livro da Rhonda Byrne que disseminou para o mundo inteiro essa lei da atração. E aí eu comecei a estudar, mas ver alguns vídeos na internet, alguns vídeos curtos e tudo mais, e comecei a tentar aplicar o quadro dos sonhos. Não sei se você já viu essa técnica. É, eu já, mas se puder explicar para o pessoal que está nos assistindo também. Eu vou explicar uma técnica até melhor, se você quiser. Vamos lá. Então, comecei a fazer o quadro dos sonhos, que é uma prática que você coloca os seus maiores sonhos e imprime, né? A casa dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, o salário que você quer ter. Você cria imagens, imprime, coloca numa cartolina e coloca num lugar onde você vai visualizar todos os dias os seus objetivos, os seus sonhos. E assim eu fiz, estava achando que eu estava arrasando aí na lei da atração, que isso iria me ajudar a manifestar, realizar esses sonhos de uma forma mais rápida. Porque eu comecei a ver histórias que isso era possível e tudo mais. Porém, passou um ano, nada. Passou outro ano, muito pouco ainda. Passou outro ano, só sei que eu tenho até aqui guardado na minha pasta do Drive vários quadros dos sonhos desde 2015 até 2019. Nossa, bastante então. Bastante coisa, muita pouca coisa eu consegui realizar. Tem algumas coisas que até foram o contrário. Eu queria mais saúde, eu fiquei mais doente. Então, Fez o processo inverso. fiz o processo inverso. Então, eu desisti. Chegou uma hora que eu fiquei frustrada com a lei da atração, achei que era besteira. Ah, isso aqui não funciona. Eu gostaria muito que fosse verdade, né? Mas me frustrei e falei, ah, não vou mais pensar nisso. Comecei a estudar outras coisas. E aí eu volto novamente a estudar a lei da atração, uma época que eu fiquei muito doente. Eu fiquei muito doente, em 2020 por uma doença autoimune que começou a mexer no meu sistema nervoso, cardíaco, respiratório, dores surreais de intensas, e nenhum médico conseguia me ajudar nesse processo. Eu fui em mais de 30 médicos aqui no Brasil, consultei com gente de fora e ninguém sabia o que eu tinha. A gente fez inúmeros exames, tomei inúmeros remédios E nada e adiantava. nada. Começou a achar que era depressão, eu tomei remédio para depressão, nada. E psicólogo e nada. Nada surtia efeito. E eu Imagina tinha o seu desespero na ocasião, né? muito desespero, assim. E eu não sabia mais o que fazer. Ao mesmo tempo, eu não aguentava mais as dores e os sintomas. Tanto que em 2020 eu fiquei 8 meses de cama, sem conseguir fazer nada, trabalhar, nada. E foi aí que eu comecei a entrar de cabeça na espiritualidade. Falei, a ciência tradicional, a medicina tradicional não está me ajudando, e eu já estou fazendo todos os tratamentos de ponta possíveis, não está me ajudando, eu vou para a espiritualidade, então. Vou, Recorrer à fé. vou recorrer à fé, né? Então eu comecei a estudar meditação, budismo e tudo mais. Ajudou um pouco, sim. Porém, comecei a melhorar um pouquinho em 2021 e logo tive uma crise feia de novo de saúde. Em 2021, que eu fiquei mais um mês de cama, mais um mês muito mais intenso os sintomas do que no mês anterior.
E pegou uma fase crítica, que era a pandemia também, né? Também, também. E aí, as meditações, elas já não estavam dando conta da minha ansiedade que eu tinha, porque nessa época surgia alguns efeitos, alguns sintomas cardíacos também. Eu tinha muito medo quando o meu coração ficava muito tempo acelerado e a gente não conseguia resolver isso com medicação, com oxigênio. Então, eu tinha muito medo e uma coisa vai levando a outra. Ficava com mais medo, ficava mais ansiosa, mais sintomas e mais medo, mais ansiosa, mais sintomas. Ficava um loop infinito nisso que eu não conseguia mais controlar essa ansiedade só com meditação. E aí, do nada, eu tô de cama e eu lembro da lei da atração. Eu relembro. Pô, e se eu tentar algo diferente? Porque eu já tinha essa consciência. Se eu tô fazendo é, se o que eu estou fazendo está gerando um resultado que eu não estou gostando, eu vou precisar pensar e fazer outras coisas para ter resultados diferentes. Eu não posso esperar continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Einstein já dizia isso, né? Insanidade é você fazer todos os dias a mesma coisa e E querer querer resultado resultados diferente. diferentes, exatamente. E aí foi o que eu comecei a fazer. Eu lembrei da lei da atração e comecei a me imaginar dando uma volta no quarteirão da minha casa. Nessa época, só para vocês terem uma noção, eu não andava mais. Eu não conseguia andar. Só ficava na cama. Sim. E para mim seria um sonho muito impossível eu andar um quarteirão inteiro sem ficar sem ar e tudo mais. E aí eu lembrei da lei da atração, comecei a me imaginar dando uma volta no quarteirão, fechei os olhos, imaginei a cena e tudo mais, comecei a fazer isso. Pouco tempo depois, surgiu um ex-colega de faculdade que eu nem tinha contato, eu nem sei como ele tinha meu contato, porque ele era de outra turma. A gente teve muito pouco contato na faculdade. Então, do nada surge esse cara e fala: Sofia, eu lembro que você tinha dores, né? Que tinha uns problemas. Lembrei de você. Recomendo pra você esse livro aqui. Se fizer sentido, beleza. Eu falei: então tá, né? Estranho isso. Do nada, Do né? nada, nem sabia que tinha meu WhatsApp. Meu WhatsApp não, foi pelo Instagram. Nem tinha ele no Instagram, ele tinha o meu. E falei, quando a gente já tá no fundo do poço, né? Tipo, Vamos topar qualquer ou a coisa, gente se né? agarra a alguma É. coisa, ou a gente continua desse jeito. E aí foi esse livro que mudou a minha vida. É Como se tornar sobrenatural do Joe Dispenza. É um neurocientista americano que está curando milhares de pessoas com o poder da mente. Só com práticas espirituais, meditativas, mas também muito embasadas pela ciência. Então, eu comecei a ler esse livro e eu tive uma virada de chave muito grande que eu acredito que foi responsável até por eu chegar aonde eu tô aqui hoje. Essa virada de chave foi: você cria a sua realidade. Eu acredito muito nisso também, né? Ele simplesmente prova que você cria a sua realidade com o poder da sua mente, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E a primeira coisa que eu pensei foi: por que que eu sou uma pessoa boa e tô vivendo esse caos? Eu me considerava uma pessoa ótima, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, mas a minha vida estava um caos. Então, eu comecei a entender que não era que eu não era boa, mas é que os meus pensamentos estavam muito negativos. Os meus sentimentos estavam muito negativos. Eu tinha muito medo de nunca descobrir o meu propósito de vida, muito medo de nunca conseguir realizar os meus sonhos, muito medo de fracassar, né, e ter uma vida ruim, medo de até de não sobreviver pela doença, Acho que esse até era o maior medo, né? muito medo. Então, eu comecei a notar que a maior parte do dia eu estava sentindo medo, eu estava sentindo ansiedade, preocupação. Se você cria a sua realidade, se o que você emana é o que atrai é o que você atrai de volta para você, como que eu vou esperar emanar
emoções negativas e atrair situações positivas. Não bate, Contraditório, né? a conta não fecha. Então foi assim mais ou menos que eu comecei a entender o poder da lei da atração. Depois disso, que eu descobri que eu crio a minha realidade, que eu falei, meus pensamentos estão ruins. Se eu criei isso, essa doença, eu vou criar algo diferente agora. Depois que eu descobri isso, em um ano depois, todas as áreas da minha vida já estavam completamente diferentes. Já estava fazendo academia, já estava, já descobri meu propósito de vida, já tinha prosperado no digital, já tinha 100 mil seguidores. Então, em um ano depois dessa virada de chave, tudo mudou na minha vida. E por isso que é muito legal ter você aqui, Uhum, porque existem muitas pessoas céticas nisso, né? Então, tem muitas pessoas que tentam ajudar outras pessoas dentro dessa dinâmica, uhum, mas é aquele negócio, existe a percepção das pessoas que existe uma grande distância entre aquilo que se prega e aquilo que acontece. Você é um uhum, caso real, né? sim. Você não só fala sobre, mas você é uma prova de que Uhum, isso acontece. Então, sim. isso é muito bacana. Então, eu acho que serve como uma reflexão para todo mundo, porque eu também acredito nisso. É assim, se você colocar na mente um dia que você quer ser o presidente dos Estados Unidos, por que não, né? Sei lá. São Uhum, coisas assim que a gente não conhece a nossa capacidade de criar a sim. vida que a gente quer, da Uhum, forma como a gente quer. E é engraçado porque tem muitas coisas que a gente faz até sem saber que elas existem. Então, eu acho que quando a gente uhum, conhece as razões pelo qual elas acontecem, eu acho que até uhum. facilita. É. Então, eu já falei aqui diversas vezes, eu construí toda a minha carreira profissional, eu idealizei com 7 anos de idade. E tudo com Uau. 7 anos de idade que eu idealizei aconteceu, Uhum, né, até os dias atuais. Então é muito bacana. A gente acaba fazendo as coisas muito por instinto, mas uhum, a partir do momento que a gente sabe que existem técnicas da gente uhum. transformar isso em algo mais rápido ou Sim, até mais assertivo, sim. a gente não bate tanto cabeça, né? E eu acho legal que a criança, ela não tem tanto filtro. Ela consegue se imaginar, ela se permite se imaginar, se colocar em possibilidades, se imaginar sendo piloto, médico. Ela consegue E depois, em entrar algum na momento, fantasia. Em algum momento, a gente começa a criar medos e resistências que acabam travando o processo depois. Mas tem como você aprender essa arte de manifestar de novo que nem uma criança. isso eu acho muito importante, é uma coisa que a gente fala muito aqui nos episódios, a importância da gente ter uma atenção à primeira infância. Eu acho que tudo lá acontece. Bastante. Inclusive, crenças limitantes da infância às vezes só vai aparecer na pessoa com 40, 50 anos de idade, 60 anos Uhum. de idade. Às vezes só vai aparecer lá na frente, não aparece naquele momento, mas em algum momento vai interferir. Então, quanto mais suave for essa infância, e a gente é, a gente vem numa evolução nesse processo de educação. Mas antigamente a educação era sempre muito autoritária. A gente cresce muito com não, você não pode isso, você não consegue Uhum. aquilo, você, né, Uhum. não faz isso. Então, eu acho que isso vai criando o ceticismo, né, de que a gente não é capaz de fazer as coisas. Eu acho Sim, que até por isso. sim, E verdade. a gente vive muito nessa vibração da escassez, do negativo, né? Então, Uhum. eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância, Uhum. né, de que isso são frequências energéticas, né? É. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, pode pesquisar, Uhum. que é aquela escala das emoções, que eu acho que Gosto diz muito, muito sobre isso, né? gosto demais. Mas eu gostaria de mostrar para vocês, que assim fica um pouco vago para as pessoas entenderem. Mas na escala de emoções, a gente tem uma escala de um de um psiquiatra americano chamado David Hawkins. Essa escala é muito interessante porque ele cataloga as emoções humanas, desde a vergonha, culpa, medo, orgulho, e vai subindo até o amor e até a iluminação. Então, ele fez um estudo muito profundo de pessoas que vibraram em cada emoção dessa. Então, a gente tem, por exemplo, Jesus conseguiu vibrar lá no alto, já, lá na iluminação. E cada uma dessas frequências, elas atraem certos tipos de situações diferentes.
Então, a gente tem, por exemplo, nas frequências mais baixas, a pessoa, eu falo que ela está vivendo num mundo de caos. Ela é uma pessoa negativa, reclama, acha que a vida é dura, que a vida é difícil, e ela acaba atraindo para ela situações que vão reforçar essa crença. Então, se ela está nesse mood, nessa vibe, é como se ela estivesse vivendo uma lei de Murphy. Tudo começa a dar errado, tudo começa a ser mais difícil. E ela começa a ter muito, precisar de muito mais esforço para chegar no mesmo resultado do que outra pessoa. Então, a sensação de quem está nos níveis de consciência negativos é que eu estou nadando contra a maré. Muito esforço físico e E não pouco sai do lugar, né? resultado. Isso porque ela está tentando criar os sonhos dela somente com trabalho duro, somente com ação. Porém, enquanto ela continuar ignorando a mente dela, os pensamentos dela, as emoções dela, ela vai ver que tudo vai começar a ser mais arrastado. Ao contrário disso, depois que você sai dessas emoções negativas e entra lá nas emoções positivas, que para mim o grande marco disso, a grande virada de chave é você entender que você cria a sua realidade, você parar de culpar os outros pela sua miséria, Sim. parar de culpar o governo, parar de culpar a inflação, parar de culpar seus pais, parar de culpar seu marido que não te apoia. Quando você para de culpar o externo pelo que você está vivendo hoje. E você fala, tá, tudo bem, esse é o cenário que estou vivendo. O que eu posso fazer perante isso? Então, você sai do papel de vítima e você entra no papel de protagonista. Só de você fazer isso, como eu já falei, você entra em outra frequência. Assim como eu comentei com você que minha vida toda começou a fluir muito melhor. Comecei a achar médicos melhores, eu comecei a achar mentores melhores, psicólogos, terapeutas melhores, cursos melhores. Parece que eu comecei a achar as pessoas certas na hora certa, depois que eu virei essa chave. Então, nesses níveis de consciência superiores, é, quando você emana gratidão, alegria, felicidade, isso é treino. Isso muitas vezes vai parecer até falso ou até forçado, mas isso vai começar a fazer você entrar em outra sintonia. E o mais engraçado, né, que eu acho que separa quem usa só o esforço para manifestar, para realizar o seu objetivo, e quem usa a lei da atração, é que quem usa só o esforço, o foco dela é fazer mais para depois ter, ser alguém, para ter, perdão, é primeiro Ter para fazer depois ser. para fazer e depois ter. Então, ela acha que ela precisa de dinheiro para ser abundante, ela acha que ela precisa de um amor para se sentir amada. Isso é a maioria da população. Sim. Agora, a pessoa que vira essa chave, que começa a materializar os seus sonhos de uma maneira com mais poder e menos força, é a pessoa que primeiro ela encarna o ser para depois fazer e para depois ter. É aquela pessoa que fala: eu preciso me sentir amada solteira, eu preciso ser feliz comigo mesma solteira, me sentir amada e valorizada sozinha, para depois eu atrair alguém. Mas você acredita que esse tipo de sentimento, às vezes só acontece quando a pessoa realmente está no fundo do poço? Que ela começa a olhar para ela? Porque é muito difícil quando a pessoa não está numa situação desesperadora, ela olhar para si, né? Uhum. Eu falo que a noite escura da alma, que é esse momento onde a pessoa passa por um grande sofrimento, uma grande perda, um grande luto, é um grande momento de virada. Ou você escolhe sair disso e você vai transformar todo esse sofrimento em potência, ou você cai de vez e sucumbe. Tem gente que não vai aguentar e vai ficar cada dia pior. Então, eu acho que não necessariamente você precisa passar por um sofrimento desses para você mudar. Tem gente que consegue ter uma vida um pouquinho mais suave. Eu precisei. Minha alma Mas eu acho precisou. que a maioria precisa disso, né? Sim, uhum.
E o que é interessante também, voltando um pouquinho na escala das emoções, é, é a alta frequência do amor, né? Eu acho que é o que é a frequência que mais facilita o poder da lei de atração. É isso? Também, é, lá na escala, né, a gente vai subindo nas emoções positivas. Primeiro é a coragem, depois a neutralidade, depois a disposição, depois é a aceitação, depois é a razão, depois é o amor. E assim como eu falei que você cria sua realidade é um ponto de virada de chave, o amor também vai ser o ponto de virada de chave também. É um ponto onde você para de acreditar que o mundo é só material e que só fazendo que você chega lá e você começa a entrar numa dimensão onde você recebe ajuda divina para realizar as coisas. É o nível do amor, mas não do amor romântico, o amor carnal, o amor Uhum. incondicional. Eu acredito que o amor é a substância primordial que permeia tudo. A física quântica ela já sabe que tudo aqui é feito de átomo e que o átomo é feito de 99,99999% de energia e só 0,0001% de matéria. Uhum. Então, isso aqui tudo não é material. Você, eu, não. Nós somos pura energia. E eu acredito que essa energia que está permeando tudo aqui, ela é composta de amor. Eu acho que é uma energia extremamente amorosa. Por quê? Quando você sintoniza nesse sentimento de amor, as manifestações vão para um outro patamar, para um outro nível. E eu tenho um exemplo bem interessante de uma coisa que aconteceu comigo. Se você quiser, eu compartilho. Claro. De quando eu vibrei muito no amor e eu manifestei muito rápido. Na escala das emoções, quanto mais alto você tá nessa escala, mais rápido você manifesta, realiza alguma coisa. Então, tava numa situação que eu tava há um ano já nas redes sociais, disciplinada, postando e fazendo live e dando minha vida. Não era falta de trabalho duro, porque eu trabalhei muito duro, porém, eu não tinha muito resultado. Na live aparecia a minha mãe e a minha melhor amiga. Então, eu falava com as paredes e eu teve um dia que eu fiquei irritada, muito irritada. Falei, não é possível, eu tô dando o meu melhor para as pessoas, que raiva. E aí eu falei, olha só esse sentimento de raiva, eu vou usar isso para manifestar. E aí, eu lembrei que o sentimento do amor é o sentimento que mais manifesta rápido as coisas. Então, eu entrei na minha meditação, que hoje ela tem um nome, ela se chama Sessão Mágica. Entrei nessa meditação e fiquei até eu sentir esse amor transbordando no meu coração. Ah, é uma coisa extremamente subjetiva. Sim, é uma coisa que você vai sentir, você vai se colocar intencionalmente nesse estado para você conseguir sentir essas emoções. E você consegue fazer isso com a meditação. E aí eu fiquei um tempão lá. Chegou um momento que, sei lá, baixou alguma coisa em mim, eu não sei explicar, não sei explicar o que aconteceu, mas eu comecei a sentir um amor tão grande, parecia um amor de Deus mesmo, algo divino. Comecei a sentir um amor muito grande dentro de mim. Eu falei, o que que tá acontecendo? E aí, nesse momento, eu mentalizei o que eu queria. Nesse momento eu falei, universo, muito obrigada pelos meus primeiros 5.000 seguidores. Eu tinha 1.000 na época, meus primeiros 5.000 seguidores. E aí, dormi. No dia seguinte, eu pego meu celular e está lá 5.000. exatamente 5.000 seguidores. Então eu falei, uau, tem alguma coisa que meus pensamentos estão interferindo na realidade. Então, essa foi a primeira prova para mim que eu não estava louca, que a lei da atração realmente é real. Mas também tem uma questão interessante nesse poder da lei da atração,
que é também saber exatamente o que você quer atrair, né? Então, assim, eu até costumo brincar, lembra aquela propaganda do Guaraná, do Gênesis, você tem que saber pedir, né? Eu acho que é meio por aí. Uhum, Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero mais seguidores. Você podia colocar assim, eu quero mais uhum, seguidores. O universo não sabe quantificar, né? Então, assim, sim, mais seguidores. Se tiver um seguidor a mais, você está tendo mais seguidores. sim, Aí você definiu muito claramente o que você queria. Ah, eu quero aham, 5 mil. Obrigado pelos meus 5 mil seguidores. Então, aham. você, de certa forma, Fui bem específica foi, no que eu foi mais queria. específico. Mas ao mesmo tempo, né, a gente também tem que ter um certo cuidado ao ser específico, porque assim, a pessoa quer prosperidade. Então vamos supor Uhum, que ela quer prosperidade profissional. uhum, Então ela começa a mentalizar em trabalhar em uma empresa específica. Só que uhum, às vezes não é aquela empresa específica que vai trazer aquela prosperidade que ela tanto almeja, né? uhum, Então, isso também pode dar um certo conflito no sentido de das coisas acontecerem, né? aham. Então, em que momento eu devo ser mais específico ou menos para também não Depende criar muito essa do situação? caso. Depende muito do caso. E eu acho que você ser específica não impede o universo de te surpreender também. Mas você não pode se bloquear, porque assim, eu quero trabalhar naquela empresa. Uhum. Surgem outras oportunidades, mas você pode recusar porque você idealizou aquilo e ficar aguardando aquilo. Sim, sim, pode acontecer. Uhum. Eu acho mais interessante você visualizar eh, o que que você vai sentir quando você estiver nessa realidade almejada. Você vai se Eu sentir acho que esse é o seguro, ponto, né? você vai se sentir próspero, você vai se sentir leve, porque você vai magnetizar exatamente o que vai te trazer essa paz, essas emoções. Mas eh, depende muito do caso. Eu vou ter que analisar cada caso. Por exemplo, para relacionamento. Para quem tá solteiro, eu não acho legal você ficar encucada com uma pessoa. Não, eu tenho que manifestar esse parceiro para minha vida. Eu acho que acaba trazendo carência, acaba trazendo, é, impedindo um pouco o universo de trazer algo até melhor do que você Exato. imaginava. Então, dependendo do caso, pode atrapalhar sim. Você vai precisar estudar o método para você ir ganhando essa sensibilidade. Quando usar quando ser mais específico, quando soltar mais para o universo. Inclusive, eu vou ensinar a técnica para Vamos vocês. Eu lá. acho que tem tudo a ver com isso. Tem uma técnica extremamente poderosa que você pode fazer de lei da atração todos os dias, que é o quadrado mágico. Essa ferramenta, tudo que eu coloco no quadrado mágico se manifesta. Então, você vai pegar uma folha de sulfite, você vai dobrar uma vez, dobrar outra vez, vai abrir novamente, você vai ver quatro quadrados. Não é Aham. retângulo, não é quadrado. E aí, nesse primeiro quadrante, você vai colocar o que você quer. E você vai tentar ser específico. E vamos dar exemplo de relacionamento. Você vai colocar quatro características do seu relacionamento dos sonhos. Então, é, eu quero um cara que ele seja disciplinado, que ele seja ambicioso, que ele trabalhe com X e que ele me trate muito bem, por exemplo. Quatro características. Essas características, Deus pode te surpreender com várias situações, várias pessoas. Você não está fechando o seu círculo, mas você também não está colocando só, ai, não, quero um Uhum. homem bom. O que que você quer? Ah, eu quero um homem bom, que me respeite. Isso aí é o mínimo, né? Ah, Então é legal sim você dar uma especificada no que você realmente deseja ser mais específica. No segundo quadrante, aí você vai para a parte mais importante da lei da atração, que é o que vai separar aí quem manifesta de quem não manifesta. É como você vai se sentir. Então, como você vai se... Vamos fazer com você. Imagina o próximo objetivo, o seu próxima meta. Como que você vai se sentir quando você alcançar isso? Você consegue imaginar? eu consigo. Eu acho que dentro do propósito que eu tenho, é, satisfeito e orgulhoso. Uhum. Então, orgulhoso, satisfeito, grato talvez, né? Sim. Abençoado. Então, você coloca quatro características que você vai sentir. Enquanto você estiver escrevendo, vai conscientemente
trazendo essas emoções à tona. Aí a gente vai para o terceiro quadrado, que você vai colocar o porquê. Esse porquê, ele influencia muito na sua manifestação. Porque se você quer uma bolsa da Chanel só para aparecer para os outros, vai ser uma motivação com uma frequência meio baixa. Sim. Agora, se essa bolsa representa, é, Um altruísmo, né? sim, e se essa bolsa, por exemplo, representa que você, a sua conquista, um símbolo de merecimento, é legal nesse porquê você colocar um motivo maior. Então, por que que eu quero receber X de salário? Porque eu quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero viajar com os meus filhos. Ou eu quero viver a minha melhor vida, eu não vou me contentar com uma vida média, com uma vida medíocre. Eu quero viver todas as experiências que eu mereço nessa terra. Então, coloque um porquê, um motivo maior para você estar querendo manifestar aquele negócio. Por quê? Porque isso vai fazer você não desistir nos momentos difíceis. Toda vez que surgir a dificuldade, você vai ter um motivo maior para continuar. E pelos meus filhos, E ali você renova, né, essa... você renova. Agora, se a intenção for meio só para mostrar Ah, para os deixa pra lá, outros, né? isso você não vai ser difícil você persistir no processo. Então, tenha um porquê muito bem definido. E por fim, você vai colocar qual vai ser o seu comportamento. Porque lembra, é ser mais fazer que é igual a ter. Não vai deixar o universo fazer toda a parte dele sozinho. Não. Você vai co-criar, ele vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua parte. Então, quais comportamentos eu posso colocar no meu dia a dia, na minha rotina, para eu me aproximando disso cada dia? Então, eu vou fazer um curso sobre isso, eu vou estudar isso, eu vou relacionamentos, as pessoas não estudam para se relacionar, elas vão indo no automático. Então, se você sempre tem relacionamentos que repetem os mesmos problemas, por que que você não vai lá e estuda um livro de relacionamentos? Né? No Arte de Viver, por exemplo, a gente tem um módulo só sobre relacionamentos. Então, você ganhar conhecimento vai te preparando para ser atraente para os seus sonhos. Então, estudar, vou fazer academia 3 vezes na semana, eu vou. Então você vai colocar o que que você vai fazer no dia a dia para ir se aproximando disso. É isso. Essa técnica é bem legal, porque ela é simples de fazer e ela é muito efetiva, É né? muito efetivo e tem todos os passos, desde do pensamento, do sentimento, da intenção e da ação também. Uma coisa também interessante que muitas pessoas às vezes me perguntam o seguinte, que eu converso com muita gente sobre isso, não tem, Uhum, obviamente não tenho a mesma profundidade que uhum, você, sou mais um curioso, né, do assunto, agora que eu estou começando a aprofundar um pouquinho uhum. mais, e as pessoas falam assim para mim, Cláudio, mas eu mentalizo tudo, as coisas não acontecem e tal. E aí eu acho que tem um outro fator importante, né? Que a gente não consegue nem se enganar e nem enganar o universo, né? Não basta você pensar, você Boa. tem que Uhum, sentir. Aquilo tem que ser verdadeiro, né? Não uhum, adianta você colocar lá um porquê, alguma coisa ali, que uhum. aquilo não é efetivamente o que É, você sente. Então ele passa a uhum, não ser verdadeiro. Então, e até cientificamente se comprova, né? Porque o coração é o nosso segundo cérebro, né? Também. sim. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação e dessa importância do sentir também. Sentir. Porque muita gente fala, né, quando começa a estudar a lei da atração, e muitos mentores também falam para você pensar positivo. Pensa positivo que você atrai. E aí você fica lá, você está ansiosa, você está endividada ou endividado, e você fica lá, não, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abundante, eu sou amado, mas no fundo você está sentindo um lixo, né? Então, primeira coisa que você vai sentir é um estranhamento. Quando você tá falando essas coisas, sua mente vai falar: não, não tá colando isso aí, não, querido. Tá esquisito. Você vai sentir estranho falando isso. Porque você está falando da boca pra fora, você não tá sentindo de verdade o que você tá falando. Então, se você começa a fazer essas afirmações positivas sem antes ter passado pela etapa da cura, você não vai conseguir manifestar nem dentro de você, nem muito menos fora.
Lá no Arte, por exemplo, a gente tem todos os meus métodos, mas principalmente o Arte. Quando a pessoa entra, a primeira coisa que a gente faz é uma faxina na mente dela. É, porque se não limpar o que tem lá, né? É, é como assim, como você querer plantar uma semente num solo cheio de ervas daninhas, cheio de sujeira, cheio de pragas, um solo que não tá fértil para plantio. Você vai plantar a semente lá dentro e não vai brotar na realidade, né? Então, você vai primeiro precisar tirar as ervas daninhas da sua mente, que é as crenças limitantes, que é a sensação de que você não vai conseguir, que é a sensação que você é incapaz. Todas esses sentimentos que você tem, a gente vai reprogramar, vai desprogramar, vai limpar. Porque depois que você tiver com a mente mais limpa, vai ser tranquilo você semear uma nova informação de que você é próspero, de que você é rico e você vai acreditar nisso. Mas nessa técnica da limpeza, você limpa somente os sentimentos que você tem naquele momento, ou também você consegue limpar as crenças limitantes que nós temos ali no passado? Aham. Uma coisa está ligada à outra, né? A gente tem milhares de pensamentos no dia. Se a gente for limpar, e a maioria deles é negativo, isso já está É, provado. Nós temos milhares de pensamentos por dia, a maioria deles é negativo e a maioria deles é repetitivo. Ou seja, você vai continuar na sua vida do jeito que tá, vai ser um pouquinho difícil você mudar se continuar pensando igual. Então, nesses pensamentos negativos, é, se você continuar nutrindo eles, você vai ter a mesma vida, a mesma situação, as mesmas coisas. E voltando, qual foi o ensejo que você tinha me falado mesmo? A da questão pergunta? de limpar só as emoções ou também as crenças limitantes ali, Sim, né? sim. Então, milhares de pensamentos, eles têm uma raiz que é emocional. Uma emoção vai gerar milhares de pensamentos negativos. Então, ao invés de ficar limpando milhares de pensamentos, eu gosto muito de ir direto na raiz, direto na emoção. Para mim é muito mais efetivo. Então, a gente tem uma técnica que eu sou apaixonada, que para mim é a técnica mais poderosa do mundo, que eu já testei, que os alunos já testaram, para limpeza emocional do subconsciente. É uma técnica que chama limpeza emocional. Não sei se você já viu fazendo nas redes sociais, que tem os Sim, eu até pontinhos, ia tem te os perguntar taps. sobre isso, né? O que que é esses movimentos que Aham. você faz, assim? Sim, é a técnica do EFT. Lá a gente vai limpar, vai tocar pontos que se chama pontos de acupuntura, e esses pontos vão liberando emoções, também com a nossa fala, com decretos e falas que a gente faz enquanto faz isso. É muito interessante que você começa a técnica com uma nota 10, por exemplo, de ansiedade. Depois de alguns minutinhos aplicando, que é muito rápido, você tá, sei lá, nota 5 de ansiedade. Já cai, né? E É a muito gente é imediato. muito rápido. E quanto mais você vai fazendo isso, mais vai diminuindo até zerar essa emoção negativa. E aí, quando zerar, a gente sabe que você está pronto para começar a manifestar, a falar mantras, a fazer visualizações, a fazer decretos, que aí vai ser muito mais fácil da lei da atração funcionar. Mas precisa transformar isso também num hábito, né? Para não ser uma coisa que você faz, naquele momento trouxe um resultado ali, a ansiedade baixou tal, É. mas aí no minuto seguinte, você chega no trabalho ou no trânsito, né? Já estressa de novo, aquilo volta, né? Então tem que Uhum. transformar disso num hábito. É um hábito. Eu acredito que a maioria das pessoas não tem resultado na lei da atração porque elas não mudaram o interno, né? Se é o que a gente emana, Mas é fácil mudar o interno. não, nem um pouco, mas é possível, extremamente possível. Pra mim, difícil é ser pobre. Pra mim, é difícil é você ter baixa autoestima. Pra mim, é difícil é você trabalhar, trabalhar e não ter resultado. Então, escolha o seu difícil, né? Você prefere ter uma disciplina de todos os dias fazer uma técnica e assistir uma aula, estudar um pouquinho o assunto? Ou você prefere a dor da frustração depois? Então, pra mim, vale tanto a pena que pra mim não é difícil, pra mim é um prazer, É, sabe? só que acaba sendo difícil para a maior parte das pessoas que estão no negativo, porque elas são céticas que aquilo vai mudar, né? Uhum. Elas procrastinam muito também. A procrastinação acho que é o mal do século, É, né? concordo. Também.
Então, mas existem ferramentas simples e eu queria que você falasse um pouquinho também Uhum, sobre o seu trabalho, que eu acho uhum. maravilhoso. Inclusive, um deles é muito parecido, chama Arte de Viver, Pois né? O é. nosso é Arte de Vencer. Uhum. Olha o poder da lei de atração aí. Atraímos. Então, eu queria que você Uhum, falasse um pouquinho sobre esses programas, como você ajuda as pessoas que estão nos assistindo e querem mudar uhum, a sua realidade, uhum. que estão pensando em se permitirem tentar mudar Aham, essa realidade. aham. Como Eu que. acho muito interessante que você comentou das pessoas céticas, né? E eu não tô aqui pra converter ninguém, pelo amor de Deus, eu não gosto de pessoas que querem ficar me enfiando sua fé goela abaixo. Mas, se caso no fundo da sua alma tiver algum pontinho de dúvida, e se for possível, eu acho que você não tem nada a perder de testar. Então, hoje eu tenho dois programas principais. O primeiro é o Protagonista, que nesse programa você é um programa mais rápido para realmente iniciante. Você quer testar agora a lei da atração, você vai começar no Protagonista. Um programa iniciante de 3 semanas e você vai testar a lei da atração na sua própria pele. Aí você vai chegar à conclusão se faz sentido para você ou não. Então, muita gente que entra já começa a ter as suas primeiras manifestações em apenas 3 semanas. Então, lá você vai aprender a fazer a limpeza emocional que eu falei e vai começar as suas primeiras manifestações. E principalmente, muitas vão descobrir, e muitos, eu tô falando no feminino, mas a gente tem muitos homens Aham. também entrando. Muitos vão descobrir que eles têm um poder que não sabiam. Então, quem sabe, você não tem nada a perder e se você você pode estar realmente descobrir qual é um poder muito maior do que você poderia imaginar de realizar os seus sonhos. E aí depois a gente tem um programa para quem já conhece a lei da atração, para quem quer ir para o próximo nível de manifestações, para quem já manifestou alguma coisa ou outra, mas ainda não chegou naquele sonho grande, que é o Arte de Viver, que é o meu filho. O Arte, eu criei baseado em muitos estudos, neurociência, minha vivência com o budismo, com a lei da atração, com as leis herméticas, com o estudo da espiritualidade. Então, depois de testar muita coisa, muitas técnicas, muitos métodos, muitas filosofias, eu cheguei nessa fórmula que primeiro eu apliquei para minha saúde, né? Então, apliquei para minha saúde e fui melhorando de saúde, mesmo que os médicos tenham falado que seria impossível eu chegar onde eu tô hoje no nível de saúde. Depois, eu fui testar para encontrar o meu propósito de vida, que eu estava perdida. Apliquei a mesma metodologia e encontrei. Depois, para prosperar, a mesma coisa encontrei. E depois, para encontrar o meu relacionamento, que eu encontrei. Então, que está aqui, inclusive. E é uma metodologia que vai funcionar para tudo que você quiser conquistar na sua vida. Ele é o Arte de Viver, inclusive eu vou deixar lá na minha bio, o nome do programa. O programa você pode fazer comigo, eu, ao vivo, mas aí eu seleciono poucas pessoas de um formulário que vai estar lá no meu perfil, ou você pode fazer sozinha. Então, se você tiver interesse no arte, vai no meu Instagram, que é Sofia com PH Kraus, e entrar no link que tá lá no meu perfil e preenche o formulário, porque aí a gente vai chamar as melhores respostas e entender se você já está no nível de fazer comigo ou se primeiro você faz sozinho. Que legal, uma excelente oportunidade para você, hein? Eu acho que eu tô precisando desse arte de viver aí. Bora, bora entrar, que estamos começando É, turma nova. uma coisa que eu queria te perguntar aí é uma coisa mais pessoal mesmo, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito criativa. Então, minha cabeça é um turbilhão de criar coisas, né? Só que ao mesmo tempo eu vejo que eu consigo executar pouco daquilo de tudo que eu crio, Uhum. né? Suas Tem ideias, muitas técnicas ideias. para conseguir consolidar mais essas ideias em situações Uhum. práticas, porque eu falo assim, hoje eu alcancei tudo que eu alcancei também na minha vida, Aham. foi idealizando, Uhum. criando, já imaginando a coisa acontecendo, tudo. Mas eu falo assim, nossa, eu acho que se eu conseguisse colocar metade das coisas que eu penso e crio
em prática, eu acho que eu estaria Uhum, até em outro patamar, né? uhum. Tem técnicas para isso também. É, você acha que você tem muitas ideias e você gostaria de executar mais essas ideias, É, mas será que você conseguiria executar tudo? talvez sozinho Uhum, não, mas tendo uma equipe que uhum, possa contribuir nisso, né? uhum. Porque E o que que te impede de executar? é uma ótima pergunta. É o número de É opções, o que eu tento buscar você respostas, fica né? na dúvida de quantas são tantas opções, tantas oportunidades que eu não sei qual começar, É qual que eu acho que as escolher. ideias surgem muito mais rápidas do que a minha capacidade realmente de Sim, colocar em mas o mundo prática, das né? ideias é mais rápido. Mas é engraçado que, assim, você fala assim, puxa, é, mas tem muitas coisas que se vinculam. Então, dentro de um projeto inicial, ele poderia estar muito mais aprimorado, ele foi idealizado até de uma forma mais aprimorada, mas a realização, às Uhum, vezes, é uma parte do todo, né? uhum, Então, da minha parte, eu sinto muita dificuldade nesse aspecto. Então, aí uhum, eu me questiono. A minha velocidade de raciocínio é mais alta do que realmente a capacidade mesmo de uma equipe de colocar em prática, uhum, ou eu estou cometendo erros uhum, na hora que eu penso naquilo que eu quero, na hora que eu uhum. idealizo aquilo que eu quero criar, se eu cometo algum erro ali no meio do caminho, que a coisa não acontece, né? Aham. É. Então é sempre Você uma tem, dúvida que você eu fico. coloca em prática, mas a equipe não Tem acompanha. isso também, Uhum. né? Mas às vezes eu mesmo tenho uma ideia legal, idealizo, penso, mas na hora de colocar em prática não vai, porque daí eu acabo priorizando uma outra coisa ou outra, Uhum. e aí eu não consigo conciliar tudo aquilo, porque se eu conseguisse tudo aquilo que eu idealizei, É. principalmente eu trabalho com marketing, né? Então muita criatividade. Aham. Então eu tenho muitas ideias, mas é difícil eu colocar tudo em prática. Eu idealizo, Claro. penso, Uhum. já imagino a repercussão daquilo, as pessoas, o que que elas vão falar Aham. daquilo, tal, mas nem sempre elas Eu acho que conseguem. nesse universo de infinitas possibilidades, quando você começa a sintonizar numa frequência alta de possibilidades, de oportunidades, vai vir. E vai vir muita coisa. Às vezes a pessoa ela quer um apartamento, já vi esse caso. Na hora que a pessoa, né, ia conquistar o apartamento, ia fechar a compra do apartamento dos sonhos dela, apareceu outra oportunidade, outra cidade, outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Porque você tá na frequência das oportunidades. Mas agora cabe você escolher. Você vai ser o criador agora. Você vai escolher qual você vai dar ênfase, dar foco agora. Se a gente dispersa a nossa energia e quer fazer tudo de uma vez, a gente acaba perdendo um pouquinho do nosso poder de manifestação. É onde eu me questiono se Uhum. eu não tenho que aplicar aquela lei do menor esforço lá, É do né? 80-20? É, Sim. Então, você vai ter muito mais ideias do que você vai conseguir executar. Sempre. Mas cabe você a escolher e focar em alguma coisa por vez. Faz uma coisa por vez. Qual que é o mais importante? Qual que é a prioridade? Qual que você, qual que é o mais urgente? E começa com essa coisa. À medida que você vai andando, talvez você consiga agregar outras coisas. Mas se você dispersar a sua energia, onde você coloca o seu foco, você coloca a sua energia e você coloca o seu poder de manifestação. Se você começa a dispersar esse poder, vai dispersar também o seu poder de manifestação. Então, é o que os grandes empresários falam, né? Os bilionários falam. Começa com um negócio só, até você chegar ao ponto dele tocar sozinho. uhum, Depois você vai pro próximo. Assim é muito mais rápido. gradualmente, né? É. Quanto mais energia você colocar em uma coisa só, mais rápido Você vai ser. canaliza, né? Até rodar sem você. Depois você vai continuar sendo criativo e tendo múltiplas potencialidades. Mas uma coisa por vez. Uma outra coisa interessante também Hum. é que a gente fala assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente manifesta, que é o poder das palavras, né? Uhum, Até a minha esposa, ela leu um livro e quando elas têm situações assim curiosas, ela acaba compartilhando comigo, né? E uhum, ela fala, às vezes quando alguma coisa não dá certo, a gente tem um dia ruim, a gente tem o hábito de reclamar, de falar, isso não vai dar certo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? muito cuidado. Palavras E, têm poder. e aí teve até um caso assim que foi marcante para mim,
que de um livro que ela leu, que era um pai que tinha um filho que tinha uma doença muito grave também, e ele falava assim, nossa, eu arrancaria um braço pela saúde do meu filho, né? Então, e aí teve um momento que o filho foi curado daquela doença e ele sofreu um acidente e perdeu o braço, né? Porque ele manifestou que ele perderia um braço pela saúde Uhum. do filho. Então, queria que você falasse um pouquinho também, porque eu acho que é um hábito comum do ser humano, né? É. Falar muito, reclamar muito, né? Isso acaba se tornando até viciante, porque É um vício. chega um momento que quando, se a pessoa não tomar cuidado, ela só tá É, reclamando. exatamente, é um vício, porque quando a gente começa a entrar nessa vibe, nessa frequência de ficar reclamando, a gente libera cortisol, a gente libera hormônios de estresse, libera adrenalina, hormônios negativos se for usados dessa forma. Então, quando você vai nutrindo isso no seu corpo, esses hormônios, você vai ficando literalmente viciado nessa química corporal. E aí, quando tá tudo bem, tá tudo certo, você tem que achar alguma coisa pra você invocar, pra você ter um conflito, pra você reclamar, pra você implicar. São aquelas pessoas viciadas em briga, em intriga, ou em notícias negativas, né? Aqueles programas com aquelas notícias. Tem gente que é fascinado Que nessas coisas, fica né? viciado naquilo, né? Porque libera uma cascata hormonal e a pessoa fica viciada literalmente nisso. Então, começa a tomar cuidado, né, para as pessoas que estão assistindo aqui. No que você tá conversando com a vizinha? Quais os papos que você está sintonizando? Porque tudo isso faz parte da sua energia que você está emanando. E tudo que você vai emanar vai voltar para você em situações negativas, em coisas difíceis, em pessoas com uma energia negativa. Então, toma cuidado porque o poder da palavra já é bíblico, né? É, exato. Uma das coisas que eu ensino no arte é ser impecável com as suas palavras. Então, isso é uma coisa que você vai treinando todos os dias, né? Às vezes você vai se pegar no flagra reclamando e você fala, eita, Você tem que mudar na hora, né? vai mudar na hora. E assim, vai fazendo essas mudanças, essas adaptações que vocês vão ver como as coisas vão começar a melhorar. Queria voltar um pouquinho sobre aquela técnica da limpeza. Vamos. É, essa técnica, ela visa limpar Uhum. essas energias negativas, ou também ela tem um aspecto de ressignificar. Ah, gosto disso. Então, vou te contar um segredo. Lá nas minhas redes sociais, eu falo que é limpar. Mas quem tá aqui assistindo até agora esse podcast, eu acho que vocês já merecem receber uma informação a mais. Na verdade, eu falo que é aquela máxima, né, da física. No universo, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, se eu pegar uma semente, hoje eu tô com semente na cabeça, né? Você tá vendo? Se eu pegar uma semente e colocar na terra, ela vai brotar. Se eu pegar uma semente e colocar no bolso, ao longo do tempo ela vai Apodrecer. apodrecer, esfarelar. Então, no universo, não tem como a semente sumir. Ou ela vai brotar ou ela vai esfarelar. A mesma coisa com as emoções. Não tem como você eliminar a sua ansiedade. Não tem como você superar a depressão, síndrome do pânico, o estresse, mas tem como você transmutar, que é a mesma coisa que você falou, ressignificar. Uhum. Transmutar é você transformar o negativo em positivo. Então, quando você está ansioso, é muito melhor você colocar esse sentimento de amor, porque ele é o maior transmutador do universo, e falar para si mesmo: eu me acolho, eu me amo, mesmo com esse sentimento negativo, eu me aceito, eu me amo, do que você ficar lutando contra. Ai, que. Nossa, para de ficar ansioso. Ai, relaxa, calma. Né? Todo mundo que já teve uma crise de ansiedade ou já viu alguém tendo uma crise de ansiedade, já reparou nisso, né? É, Quanto mais você fala pra pessoa, respira, calma, mais é nervosa, pior, né? não adianta, porque você tá lutando contra. Então, pra mim, a fórmula definitiva de você eliminar os pensamentos negativos é colocando amor.
E vocês podem fazer isso, não dá para ensinar toda a técnica aqui, mas uma parte delas você já pode começar a fazer, que é colocar a mão no seu coração e falar essas 3 frases: eu me amo, eu me aceito, eu me acolho. E você vai sentir muito mais alívio do que ficar tentando se acalmar e lutar contra Exato. A aquele sentimento. aceitação é muito Aceitação. importante, né? Uhum. Também tem uma outra coisa curiosa, né? É que assim, dentro desse processo de transmutação também, as Uhum. pessoas às vezes elas ficam muito presas no sentido assim, é, justificando as coisas. Na verdade, deixa eu reformular melhor a questão Uhum. assim. Quando acontece algo negativo, as pessoas Uhum. ficam buscando às vezes, alguma coisa ali do passado que pode justificar. Uhum. Só que o que acontece é que nem sempre o negativo ele é negativo, né? Ele pode ser algo também positivo. Então, acho que é importante Uhum. quando a gente passa por situações negativas, a gente parar e refletir e se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? O que que eu tenho que aprender com isso, né? Porque Muito bom. às vezes dali você vai tirar lições para que as coisas aconteçam. Muito. E principalmente nesse processo de limpeza, como você menciona, eu acho que Uhum. isso é importante a gente enfatizar, vai acontecer muita coisa negativa. E é aí que a pessoa também tem que entender que ela tem que estar preparada para isso, para entender que é o processo, faz parte do processo, Uhum. né? Ela tem que aguentar o processo para ter o resultado. Aham. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, acho que é uma questão que. Acho que até ontem alguém fez essa pergunta para você no Instagram, né? Uhum. Ah, não, comecei a fazer e as coisas começaram a dar muito errado. Será que eu tô fazendo Hum, errado? Tudo. Eu acho que tá. deve ser uma coisa que envolve muita Aham. gente. Sim. Algumas pessoas relatam, né, que comecei a praticar a lei da atração, meu carro quebrou, briguei com meu colega de trabalho, fui demitido, separei, me divorciei. E aí você acha que a lei da atração é ruim, né? A lei da atração não é de Deus. E aí você acha que tá dando tudo errado, ou você tá fazendo errado. E aí você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Vou parar de fazer. Eu chamo esse processo de catarse, né? É como se a sua casa estava suja há muito tempo. E para você limpar a sua casa, você vai pegar a cadeira, colocar em cima da mesa para você ter espaço para limpar o chão. Vai precisar levantar o tapete, que vai subir um pó enorme. Então, para você limpar uma casa, primeiro você precisa bagunçar, É. né? Precisa levantar a poeira para você enxergar e poder limpar, ter espaço para limpar. Então, isso acontece na nossa vida também, mas não necessariamente, tá? Senão as pessoas ficam com medo. Às vezes é tranquilo o processo, mas tem algumas pessoas que, por exemplo, estão pedindo para um emprego novo e começa a praticar a lei da atração e é demitido. Por quê? Aquele emprego antigo não está alinhado com a pessoa próspera e realizada que ela quer ser profissionalmente. Porque a partir do momento que você muda a faixa de frequência, às vezes aquilo não tá mais Vai naquela cair. O que frequência, não né? tiver na mesma frequência Vai vai sair. cair. Até um carro velho que, tipo, você tá querendo ser uma pessoa mais próspera, ter um merecimento maior, e você tá com o carro, caindo aos pedaços e você pode comprar um novo, mas você tá com aquele carro velho, ele pode quebrar. Porque você tá entrando em outra frequência. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Então, para quem está nos assistindo agora e que anda triste, anda desanimado, eu acho que esse é um sentimento muito comum hoje, principalmente nos dias atuais. A percepção das pessoas é que o mundo está cada vez mais louco. Dificilmente você conversa com alguém e fala assim: Nossa, não estou passando por problemas. Eu acho que Uhum. estamos num momento que, até energeticamente, para quem acredita nisso também no planeta, que de uma transição, né, que Sim. faz com que muitas pessoas se sintam dessa forma. O planeta Terra tem uma vibração por si só já bastante Uhum. densa, né? E então eu acho que muitas pessoas se identificam com esses sentimentos do medo, da tristeza, de coisas que não estão dando certo, de querer melhorar algumas coisas e não conseguir. Uhum. Então, além de se inscrever dentro do programa, mas que dicas você daria para essa pessoa começar
a mudar isso? Uhum. Eu acredito que após esse podcast a pessoa ela já vai ver que existe algo a mais, né? Pelas histórias que a gente contou, por tudo que a gente já passou, ela vai perceber que existe algo além, que talvez não seja, o mundo não seja só físico, que o mundo que eu posso receber uma ajuda do universo, que pode ter uma vida mais leve. Eu acho que a primeira coisa é se abrir para a possibilidade. Se você sempre está com essa sensação de que é muito difícil prosperar, de que é muito duro, de que é muito complicado a vida, de que é muito difícil ser adulto, é muito difícil pagar as contas, é muito difícil cumprir todos os seus papéis que você tem que cumprir. Se você está com com essa mentalidade, com esses pensamentos, começa a se abrir para a possibilidade de como poderia ser mais fácil? Como poderia ser mais fluido? E se tivesse uma forma mais leve de eu prosperar? E se eu pudesse chegar nesse objetivo? E se alguém pudesse aparecer e me ajudar nisso? Então, só de você começar, ao invés de falar, é muito difícil, você perguntar, como pode ser mais fácil? Isso já vai começar a mudar completamente os seus caminhos neurais para você achar a solução. Então, faça essas perguntas para Deus. Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais abundante? E se pudesse ser mais fácil? E se pudesse ser mais leve? Você vai ver que a sua mente mudando de frequência, mudando de foco, o seu olhar vai mudar também. Você vai enxergar possibilidades e oportunidades que muitas vezes já estão na sua cara e você não está enxergando. Exatamente. A solução do seu problema está em você, né? Tá. Uhum. Isso que é legal. Então, acho que o que anima, acho que todo mundo que assistiu esse episódio é saber que ela tem essa condição de idealizar aquilo que ela Uhum. quer, de sair daquela situação. E eu faço um convite para todo mundo que está nos assistindo é o seguinte, né? Que eu falo Uhum. assim, até para quem é cético, né? Falo assim, você tem dois caminhos. Um já é conhecido, que é o que você vive. Uhum. Aí cabe a você avaliar se você quer que seja dessa forma ou não. Uhum. Existe um outro que talvez para você seja completamente desconhecido. Uhum. Mas se aqui não está legal, o que que você tem a perder tentando? Acho que as pessoas têm que ter mais iniciativa de tentar Uhum. fazer coisas novas, né? E aí Sim. volta naquela sua primeira frase, né? É. Todo dia eu vou fazer a mesma coisa, como que eu vou ter resultado diferente? Então a gente tem que Uhum. quebrar esse loop em algum momento, Uhum. né? E falar, poxa, peraí, Vou me deixa eu... permitir Exato. tentar algo novo. Depois a Uhum. conclusão a pessoa tira lá na frente se foi bom, se não Uhum. foi bom, que eu acho que isso é de cada um, Sim. dependendo do pensamento de cada um, a gente pode Uhum. ter resultado diferente. Acredito eu que dos milhares de alunos que você teve ali, Uhum. cada um teve muitos casos de sucesso, talvez outros ali não viram Uhum. muito sentido e faz parte, Sim. porque é um processo individual Uhum. de cada um, né? Isso a Sim. gente não tem como controlar, mas o importante é as pessoas saberem que tem solução. Tem muitos profissionais hoje, como você também, que podem Uhum. ajudar essas pessoas, Uhum. mas eu fiz questão de te trazer aqui porque você é a prova de que isso funciona. Sim. Então, Uhum. assim, eu acho que nada mais extraordinário do que vir de Uhum. alguém que Uhum. conseguiu mudar totalmente a sua Sim. vida, Eu totalmente acho o mais mesmo. interessante que às vezes as pessoas falam: "Ah, mas a Sofia, ela consegue, ela é muito inteligente, ela é muito não sei o quê. Eu não sou igual a Sofia." Tá, mas e os 12.000 alunos que a gente tem? E a quantidade de casos e provas sociais que a gente tem? Então, não sou só eu. Exato, É a quantidade de pessoas que está fazendo isso todos os dias, criando novas realidades na vida delas. exato. Então, isso é muito bacana. Então, fica aí a dica. Repete pra gente aí, o pessoal que quer se inscrever nos seus programas, como é que faz? Gente, o Instagram Sofia com PH, Kraus com K. E aí, entra no link que está no meu perfil. Já, se você for iniciante, você entra no programa protagonista. Se você quer dar um passo além, você deixa o seu nomezinho lá no nosso formulário, que a gente, minha equipe, vai te chamar. Sofia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Uhum, Parabéns pelo trabalho. Eu acho que
é muito importante que você cada vez mais utilize a visibilidade que você tem para ajudar tantas pessoas que precisam, né, Sim. de Uhum. ter esse pensamento. Eu acredito muito que o mundo vai ser melhor quando as pessoas começarem a querer um mundo melhor e não só falar, e sim efetivamente Uhum. querer, né? Uhum. Então, dar esse primeiro passo é fundamental. Uma coisa também que assim, as pessoas às vezes ficam muito bitoladas, mas essas coisas tem que pagar tudo. Eu falo, é o melhor investimento da vida, porque isso muda completamente a vida da pessoa. Uhum. Então eu falo assim, primeiro, né? Eu estava vendo lá, os valores são super acessíveis para todo mundo, Uhum. mas eu falo assim, é o melhor investimento que você faz. Então deixa de pedir a pizza lá no final de semana, invista em conhecimento, Muito. invista em você, que o que está preparado para você pode ser muito além, Muito. né? É um valor, principalmente até na minha mentoria, que é um programa mais avançado, né? Que é um valor mais alto. A gente fala que esse valor é para ser rapidamente absorvido por você. Exato. A gente tem um aluno que ele estava 8 meses sem vender nenhum imóvel, ele era corretor de imóveis, estava desesperado porque ele provia a família dele. E ele pagou R$ 5.000 na minha mentoria, já tô falando aqui para vocês o valor, e fez R$ 500.000 em uma semana com vendas de imóveis, depois que ele começou a limpeza emocional. Exato, eu falo que o que está O que reservado é é cinco muito, mil? muito, muito assim. Por isso que eu falo que é irrisório. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena, é uma coisa que eu defendo para todas as pessoas Uhum, aprofundarem nesse tema. Eu falo assim: tem inteligência emocional, finanças uhum, e estudar esse poder da lei da atração. Eu acho que uhum. são três requisitos fundamentais para a pessoa conseguir Voar. todos os caminhos que ela quer. Uhum. Obrigado mais uma Muito vez, obrigada muito também. sucesso Uhum. na sua jornada Você e também, que continue levando esse conhecimento para tantas pessoas. Esse trabalho que a gente está fazendo tem um impacto tão grande, tão profundo, de tantas pessoas vendo e contando para os amigos, contando para a família, que a gente aqui talvez a gente nem tenha tanta noção da é dimensão, né, de um verdade. podcast desse, por exemplo. Então, muito obrigada e que você continue espalhando muito e ajudando muitas pessoas com Mas ele. a gente tem o poder da atração. A gente vai atrair muitas pessoas que precisam desse conteúdo, assistir esse conteúdo e vão te Com procurar. certeza. Uhum. Pessoal, se você gostou desse episódio, te convido a dar o seu like, deixa o seu comentário também, coloca aí o que que você quer atrair para sua vida, né? Coloque nos comentários, na medida do possível aí, a gente vai pedir para a Sofia também responder algumas coisas que vocês mandarem. E até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá.